A gente vai para Ah, o fundo do sim. São Paulo antes, né? Vamos para o fundo do São Paulo, então. É o gráfico do fundo do São Paulo. Vamos falar sobre São Paulo? Como vai funcionar, então, o fundo do São Paulo para a base, para o campeonato? Tem Marinax? Vai ter, não vai ter Marinax? Como é que vai funcionar esse fundo de São Paulo para a base? Acho que esse é o assunto, então. Vamos lá tocar essa bola. Já antecipei a manchete, que vai ser o encerramento do nosso programa. E você já sabe que nós vamos falar, então já fica ligado para essa perna final aí do nosso Finanças do Esporte de hoje. Então vamos lá? Fundo do São Paulo para a base. Traduz para a gente essa numerária que está aí na tela. Valor 250 milhões, período de 5 anos. Parceiros aí, Galápagos, não vai ter Marinax? O que é isso? Sessão futura de 30% das vendas aí de jogador e essa finalidade do dinheiro aí destinada para isso que está na tela de vocês, maior parte é um investimento na base, uma menor fatia para dívidas. O que dá para a gente entender, então, desses tópicos apresentados nessa situação do São Paulo? Então, o São Paulo negociou durante bastante tempo com o grego lá, Evangelos Marianakis, o dono do Nottingham Forest e do Olympiacos, e me pareceu que ele foi por outro caminho, porque a informação que eu tenho é que o Marinakis ele sempre tenta o melhor acordo para ele, e aí não necessariamente é melhor para o parceiro dele, né? E aí o modelo para o Marinakis era um modelo mais longo, de 10 anos, e isso falava ali de 100 milhões de dólares de investimento, e ele queria mais controle. O São Paulo foi por esse caminho da Galápagos, que é fica diluído por vários investidores nacionais. Pode ter Marinax? Eventualmente pode, só que ele não vai ser um parceiro ali. Se ele quiser botar dinheiro no fundo, ele pode botar dinheiro no fundo, mas ele não vai ter uma parceria que ele vai mandar, ou pelo menos ter ali alguma ingerência direta sobre o São Paulo, né? E aí esse fundo funciona da seguinte forma: 250 milhões, desses 250 milhões, 200 milhões para a base, dinheiro parcelado, não vem tudo de uma vez, embora tenha uma parcela inicial. 50 milhões para pagamento de dívida. O que é dinheiro para a base? É contratar jogador de meio fatura e investimento em cotia. Essas duas coisas que tem ali necessidade de modernizações. O fundo fica com 30% das vendas futuras dos jogadores, aí para esse período de 5 anos. E aí pode ter umas remunerações se tiver um desempenho melhor. Então a Galápagos vai indicar gestores para atuarem junto com os gestores da base do São Paulo. Então vai ter alguma influência, digamos assim, na gestão da base do São Paulo. Não vai ser uma coisa, o São Paulo faz o que ele quiser, digamos assim, né? E aí, por que o São Paulo está fazendo essa operação? Porque ele entende que precisa de dinheiro para contratação de jogadores de base e melhorar sua infraestrutura, que hoje é cara, e a gente vai falar sobre as contas do clube. E outra coisa é que ele precisa desses 50 milhões para dar uma aliviada na questão da dívida. Então são duas coisas, por isso o São Paulo está usando esse ativo da base, mas com um modelo que é menos comprometedor do futuro do que seria o do Marinacci. Faz Agora, sentido, tem PVC, uma. imaginar isso aí? Bom, eu acho que não faz, mas a gente vai chegar. O São Paulo pode. O São Paulo sempre se orgulho de ser um clube de vanguarda. Sempre teve orgulho de ser um clube de vanguarda. Eu olho para isso e eu estou ouvindo muito dois lados, né? Hoje o São Paulo tem. Estava falando isso com o Rodrigo Marcos ontem. O São Paulo tem hoje, como teve em outros momentos, mas está mais aguçada, uma separação muito grande entre Barra Funda e Morumbi. O que pensa Barra Funda e o que pensa Morumbi. Quando você falava que o Marinacci ia colocar 200 milhões de reais para ser parte do fundo, e o Marinacci pode ser parte do fundo, ele não vai ser majoritário, mas ele pode ser sócio do fundo, a resposta da Barra Funda é assim: pô, mas nós arrecadamos 200 milhões de reais só neste ano vendendo o Lucas Ferreira, o William Gomes, Matheus Alves e Ângelo, lateral. Foram 9 milhões de euros, 6 milhões de euros, 6 milhões de euros, 5 milhões de euros, que dá 200 milhões de reais. Então, peraí, por que eu preciso de 200 milhões de reais? Aí o argumento do Morumbi é porque o São Paulo não consegue comprar o jogador de meia fatura, ou o jogador que vai ser um destaque, tipo o Estevão no Palmeiras. O Estevão, de fato, foi uma oportunidade que o Palmeiras teve. O Cruzeiro estava numa crise sem precedente. O Palmeiras foi lá e contratou o Estevão. E o Estevão tinha 14 anos, terminou a formação do Estevão. Mas isso não aconteceu no Palmeiras com o Gabriel Jesus, com o Hendrick, com o Vitor Reis, com o Luiz Guilherme. Né? Não foram jogadores comprados assim, todos eles, como foi o caso do Estevão.
Então, tem uma capacidade que o São Paulo tinha no passado e o Palmeiras não tinha de descobrir o jogador antes dos outros. Então, em princípio, eu sou contra você criar o fundo para gerenciar e ter parceiros na formação de jogadores. Porque o São Paulo tinha uma tradição de fazer isso sozinho. Eu não estou querendo ser dono da verdade e dizer que não pode dar certo. Pode ser que dê certo, mas tem esses contrapontos. E hoje tem muita divisão entre pensamentos distintos, tá? Morumbi e Barra Funda. Rodrigo, olhando para o que já foi Cotia, talvez o São Paulo tenha perdido a capacidade de explorar melhor Cotia, por isso que está tentando fazer esse movimento. Como é que você cobriu São Paulo ali em 2000 alguma coisa? Não vou te entregar tanto assim. Mas, enfim, pelo que você acompanhava de Cotia, a galera que... Na época que São Paulo produzia melhor, né, mais robustamente, era até um dinheiro significativo para o domínio do clube naquela ocasião. Talvez o São Paulo tenha perdido um pouco, deixado de extrair melhor, né, o material humano que sai de lá, e aí precisa gerar receita nessas medidas alternativas aí, talvez nesse vanguardismo que o PVC mencionou. Então, eu cobria São Paulo na época que o São Paulo ganhava brasileiro, né? 2005 a 2008 ali. Então a conta fica fácil assim. Exatamente. Esse período, um pouquinho depois ali, enfim. Eu acho que o São Paulo continua revelando jogadores. Ele tem uma boa divisão de base em produtividade, assim. Não é essa a questão. Eu acho que a questão é um pouco o que a gente falou lá atrás. O clube tem uma situação asfixiada, por isso ele vende mal os jogadores. Os jogadores que ele revela, e isso não vai ser resolvido necessariamente com esse fundo. E sobre essa questão da fatura ali, meio fatura, né, que se chama, eu acho até que é importante, mas a detecção é muito importante. Não é à toa que o Flamengo tentou oferecer um caminhão de dinheiro para o João Paulo sair da base do Palmeiras, porque ele hoje é o melhor diretor de base do Brasil, né? Então eu acho que não é só dinheiro, tem uma coisa de mérito e captação, que o cara tem uma rede pelo Brasil inteiro e ele vai conseguindo achar jogadores, assim como os outros fazem trabalho. Então, o São Paulo não precisa só de dinheiro, ele precisa melhorar o seu trabalho de captação, dessa meio captação, e precisa vender melhor. Essas são as duas coisas. A gente está vendo na tela aí, né, inclusive? Na questão do dinheiro, né? Esse é o relatório da Comissão de Finanças, o Globo Esporte dando crédito aqui deu esses números, a Comissão de Finanças mostrando uma situação preocupante para o fim do ano. A gente confirmou que o relatório é verdadeiro. O Júlio Casares até mandou uma declaração via assessoria para mim e para o PVC falando sobre ele. O que é? A previsão do São Paulo era de orçamento era de 44 milhões, 45 milhões de superávit até o fim do ano, e essa comissão prevê que com vendas daria déficit de 48 milhões. E diz ali que teve uma questão no primeiro semestre de aumento de despesa, né, em torno de 50 milhões, mas também aumentou em número até maior a receita. E aí embaixo você tem a previsão de venda para o segundo semestre. A diretoria está prevendo 210 milhões, a comissão indicou, né, que deveriam ser 120, e o São Paulo já vendeu 75 milhões com o Matheus Alves. Pausa de 5 segundos para pedir a sua ajuda ao nosso canal com o seu like e se inscrever se ainda não for um inscrito. Semana, vamos ser honestos, que se não tivesse aí a enorme repercussão, o enorme rebuliço referente ao Marcos Leonardo, a gente praticamente teria tido uma semana praticamente morta. Lembrando que nessa semana a gente teve a aprovação do fundo de Cotia, então assim, foram os únicos assuntos que realmente tomaram conta e tiveram alguma relevância maior aí entre a torcida do São Paulo, além da própria chegada do Emiliano Rigoni. E aí vocês podem ver aqui do meu lado, tem o númerozinho 9, obviamente. Por quê? Porque ainda existe a possibilidade do São Paulo trazer um camisa 9, como eu venho trazendo nos vídeos para vocês aí ao longo da semana. E aí fiz questão, antes de entrar aqui para gravar o vídeo, de perguntar sobre como estão as buscas, como estão as conversas, como é que estão as coisas. Até tomei um susto, porque as perguntas que eu fiz foram as seguintes. Eu vou compartilhar exatamente com vocês as perguntas que eu fiz, para ficar até mais didático a conversa. Primeira pergunta que eu fiz foi: se por um acaso a gente consiga um camisa 9 que interesse ao Crespo e ao São Paulo, e a gente contrate esse jogador, mesmo que esteja livre neste momento,
ele entraria numa possível lista da Libertadores neste momento, já que já temos Mailton, Tolói e Rigoni, ou ele ficaria realmente para uma próxima janela na semifinal da Libertadores? E aí, para minha surpresa, eu escutei que se caso chegue um camisa 9 que realmente o Crespo ache que vale a pena, ele pode abrir mão de um dos 3 reforços. Essa notícia a mim foi até surpreendente no final das contas. É óbvio que eu perguntei qual era o jogador que poderia ficar de fora e não me respondeu, mas eu senti que poderia ser o Rigoni. Isso foi uma percepção. Então a gente não está trabalhando com uma informação, na verdade. Isso é uma troca de ideias, isso é uma dúvida que eu tirei. É uma conversa, não era uma informação concreta, mas é legal quando a gente tem essas nuances, né, que a gente acaba se informando e a gente vai tendo um norte, né, vai tendo um cheiro do que tá rolando. Então a gente fala assim, porra, não deu certo o Marcos Leonardo, janela fechou, então ferrou. No dia seguinte, falei para todo mundo, falei, pessoal, jogador sem contrato pode ser contratado ainda. Inclusive até dia 3 de outubro. Aí a pessoa fala, não, é dia 13. Não, dia 13 é para Libertadores. Então se você contrata até o dia 13, você ainda pode inscrever para jogar nas quartas de final da Libertadores. E a Eta tava falando nos outros vídeos também, falando, acho muito difícil que chegue um jogador, porque até o cara chegar, treinar, fazer exame, vestir camisa, se apresentar, não sei o que, cara, não vai dar tempo. E aí muita gente me falou assim, pô, Zanqueta, mas, por exemplo, o Abubakar, que é um dos nomes que surgiu, o cara tá jogando por Camarões, deu até assistência ontem jogando por Camarões, o cara tá sem clube, mas tá jogando. E aí, realmente, você vai atrás, você começa a ver que tem uns caras que, bem ou mal, eles estão de alguma forma ativos. Isso não quer dizer que o São Paulo esteja atrás do Abubakar de jeito nenhum, tá? Não falei absolutamente nada disso. E a segunda pergunta que eu fiz, eu falei assim, ó, mesmo que a gente não fale de nomes, o São Paulo tem alguma conversa, já evoluiu alguma situação com algum jogador para o setor de ataque? Já tem alguma coisa mais evoluída do São Paulo? Me fala, a resposta foi que as conversas muito preliminares, porque mesmo jogadores livres estão cobrando caríssimo, porque querem que receber luva, porque querem receber, não topam contratos tão curtos. Se o contrato for muito curto, querem receber muito, porque é muito risco, ou querem ter uma cláusula de produtividade que ele tem a obrigação de renovação, o São Paulo, com valores mais altos. Aí o São Paulo não aceita. Então, assim, a conversa não consegue avançar, né? A conversa não consegue fluir. O São Paulo não consegue... O pessoal fala, mas é fácil, o cara tá sem contrato, vai lá, chama ele, oferece qualquer coisa, o cara vai aceitar. Não, meu amigo, não é bem assim, porque os caras botam uma série de empecilhos. Tá bom, vamos sentar, então, mas assim, se até o final do ano jogar tantos jogos, eu quero uma renovação até o final de 2026, ganhando Y, ganhando não sei quanto de abono salarial, de participação, não sei o quê. Então, assim, estou contando isso tudo para vocês, para balizar vocês das informações. Normalmente eu faço esse giro pela manhã, quando a gente faz isso, mas como a gente está nesse vídeo gravando à noite, que você está assistindo agora de manhã, eu já antecipei essa conversa nessa sexta de noite. E aí eu vou passar para a Catinha e depois para o Carlos e para o Bruno, com base nessas informações, que é quase que um update aí do que está acontecendo no São Paulo com relação ao pós dessa semana. Eu deixo para a Kátia, porque a Kátia participou comigo também na live de domingo, a gente falou sobre a possibilidade do Marcos Leonardo, depois acabou que não se concretizou, e agora a gente está nessa situação do São Paulo ainda buscando camisa 9. Catinha, qual o seu grau de frustração da não vinda do Marcos Leonardo? Essa é a primeira pergunta. E a segunda, você acha que o São Paulo ainda deveria buscar alguém para essas quartas, ou você acha que, de repente, é preparar alguém mais para a semifinal mesmo, se a gente passar da LDU com mais tempo? Não estou nem falando de nome especificamente, estou falando da situação como um todo, porque hoje é dia 5 de noite. Se a gente contrata alguém amanhã, dia 6, por exemplo, você vai ter uma semana para preparar o cara, apresentar o cara, treinar o cara, botar no campo e já levar para o jogo. O que você acha? Na tua opinião, o que você faria? Você acha que joga para uma semifinal se der certo, se a gente passar, ou traz para o grupo, aposta no brasileiro nesse final, porque a gente tem grande chance de passar? Na tua percepção, o que você faria com base nessa conversa que eu tive, inclusive, antes de entrar aqui em live com vocês?
Bom, você perguntou primeiro da questão O seu grau de frustração com o Marcos Leonardo. Ah, foi complicado, né? Lidar, principalmente, acho que muito mais, Zanca, até por ver como as pessoas ficaram, sabe? Como, principalmente ali no grupo, foi um negócio muito insano, Zanca. Eu não me recordo de uma mobilização tão grande em prol de um jogador como foi essa. Nem com a vinda do Lucas. Eu não senti que foi do jeito que foi como com o Marcos Leonardo. E aquilo foi. As pessoas entraram num grau de ansiedade que não tinha como você não embarcar naquilo também, né? Eu lembro que a gente fez a live no domingo, a coisa estava muito num clima de otimismo, porque foi o que foi divulgado, e eu acho que realmente, por algum momento, teve naquela situação de tá tudo certo com o jogador e o clube, trocaram documentos, e aí agora basta o retorno do Al Hilal, entendeu? Então, assim, não tinha como você não entrar naquela onda de otimismo. E no domingo nós fizemos a live exatamente em otimismo. Em contrapartida, no vídeo que a gente fez na sexta-feira, e até sendo coerente, nós estávamos na seguinte situação: vamos com o que tem. A gente vai com o que tem. Você ainda tinha comentado que tinham algumas coisas ali, né? Uns contatos, tal, mas que não era ali tão garantido. Então a gente já estava preparado para ir da forma como a gente está agora, entendeu? Com o time que a gente tem agora. E que no caso acabou acontecendo a contratação do Rigoni, né? Ele é o adicional ali. Mailton já estava contratado, só faltava regularizar, né, a questão ali de documentação e tal, e ele ser inscrito ele ser bidado. Então, assim, de verdade, eu acabei entrando também na onda, e muito mais até por ver a frustração das pessoas. Não teve como a gente não ficar triste, sabe? Porque por muitos momentos ali era tido como certo. Tá, a gente já tem aí de reforços, então, que a gente pode ter de voltas, retornos e até mesmo dos jogadores que estão entrando. Na semana passada, a gente falou até com os membros e a própria Kátia também falou, a Kátia foi bem conservadora, ela estava quase que mantendo o time que jogou os últimos jogos sem colocar muitos reforços. A gente teve aí também o ingresso do Rigoni, você próprio falou de banco para o Rigoni. Então, na tua análise do time do São Paulo, na volta, você, mesmo com a chegada do Rigoni e tudo, você colocaria ele no banco e você seguiria com o Ferreirinha e Luciano, por exemplo? Essa seria a tua escolha de ataque, Bruno? Assim que você seguiria? Lembrando que o Lucas Moura, provavelmente para o jogo de ida, muito dificilmente não vai estar disponível. O Oscar é uma incógnita, né? A gente está falando aí de quem vai estar no meio. A tendência maior, pelo que me parece, é que o Alisson, que voltou a treinar, volte para o meio, ou o próprio Rodriguinho, que eu não sei se vai entrar o Rodriguinho, até porque a gente está falando de um jogo na altitude contra um time que vai vir para cima, sabe que a chance dele é ganhar do São Paulo lá, é onde tem que matar o São Paulo. Como é que você está mentalizando esse ataque do São Paulo pensando na altitude, Bruno? Como é que você enxerga que o Crespo vai montar? Você acha que o Rigoni realmente vai ficar de fora? Eu já tenho um pouco minhas dúvidas. Eu juro para vocês, isso não é informação, tá? Isso é achismo total, até porque o Rigoni nem pisou no campo para fazer atividade tática ainda. Ele só entrou no campo para cumprimentar, fez uma corridinha ali, uma atividade básica. Então é impossível saber o que vai ser. Não existe ninguém que tenha condição de falar absolutamente nada a esse respeito hoje, além do Crespo, que ainda vai ver, provavelmente, o Rigoni desenvolvendo no campo. Mas se tivesse a chance, você botaria um Rigoni e Luciano para entrar jogando, ou você manteria esse Ferreirinha, Luciano, como o Crespo vinha montando? No ataque, eu acho que a melhor formação pela disponibilidade é o Ferreira. Só que eu falei isso no grupo. Eu tô achando que o Crespo vai jogar com o Tata e com o Luciano.
Eu estou achando que ele vai entrar octavo pela imposição física. Mas qual a razão? Explica pra gente o seu pensamento. Pela imposição física e disputa. Porque o Ferreirinha não tem uma marcação tão forte, apesar de fazer a posição ali, eu acho que ele vai entrar octavo para tentar mascar os caras na saída ali e tentar ganhar na imposição física. Eu tô confiante no Mailton, acho que o Mailton em poucos jogos vai ganhar a posição do Cedro. E eu acho que o meio campo lá tem que ser forte. Tem que ser bem pesado. Bobadilha, Pablo Maia, com certeza. Se o Marcos Antônio voltar, Marcos Antônio, se não o Alisson. Tem que ser um meio campo que consiga manter o controle de bola e consiga fazer uma batida com eles lá. É isso que eu penso. Eu gostaria de ter mais opções de ataque. Na minha opção que tem disponível seria o Ferreirinha e o Luciano, mas eu acho que ele vai entrar só feeling meu, não tem nenhuma, mas eu acho que ele vai entrar ocupado por conta da imposição física. É a minha visão. Não gosto do TAP, mas eu acho que vai acontecer. Boa. Então você tá achando que vai entrar TAP e Luciano? Interessante. São Paulo encaminhou a renovação de contrato com o meia Rodriguinho e vai colocar a multa lá no alto. Hoje o meio-campista tem vencimentos na casa dos 45 mil por mês e a expectativa do São Paulo é de fechar esse acordo no valor de 100 mil reais por mês. Com isso, de acordo com a legislação, de acordo com as regras hoje do futebol brasileiro, a multa contratual do atleta para o cenário brasileiro, ele equivale a 2.000 vezes o seu salário. Então, com isso, assegurando ali os vencimentos de 100 mil por mês, estão na casa desses valores, o São Paulo aumentaria aí essa multa para 200 milhões de reais, o que, convenhamos, seria uma baita grana se algum outro clube brasileiro quisesse pagar essa multa. O São Paulo venderia, tá vendendo até por menos alguma das suas promessas, então acho que o São Paulo seria uma boa venda para o São Paulo se fosse nesse cenário. A expectativa também é do aumento da multa para o exterior. Hoje a multa do Rodriguinho está em 215 milhões para o mercado externo, e aí o São Paulo também faria um reajuste para algo em torno de 340 milhões, de acordo com o que a gente conversou com algumas pessoas. Ainda terá uma reunião derradeira, que é com o Juliano Bertolucci, que é o empresário do meio-campista, para sacramentar esses valores. Está muito bem encaminhado, mas ainda precisa dessa última reunião para, de fato, assinar a Padacal e aí o Rodriguinho, de fato, renovar esse contrato com o São Paulo. Do que a gente tem de informação, esse novo contrato será até 2029. O São Paulo quer assegurar aí o mais rápido possível a permanência do Rodriguinho por mais tempo. Óbvio, não está descartada a possibilidade de uma venda em dezembro, O São Paulo em dezembro entende que precisará de pelo menos mais uma venda para fechar o ano no azul, já que as despesas acabaram aumentando além do previsto e tudo mais, que a gente sabe nessa contenção de gastos dentro do São Paulo, que 2025 não foi dessa forma que aconteceu. Então o Rodriguinho não está descartado uma venda em dezembro, mas a diretoria já quer antecipar essa renovação de contrato, lembrando que o seu atual vínculo é até dezembro de 26. O que você acha do Rodriguinho? Você acha que é a melhor decisão que o São Paulo vai fazer para a manutenção do meio-campista? Eu quero saber a sua opinião nos comentários. Rodriguinho tem jogado muita bola. Paulista, Emiliano Rigoni treinou com bola no último sábado e a expectativa é dele realmente fazer a sua estreia contra o Botafogo. O Rigoni, assim como todo o elenco do São Paulo neste domingo, folga. Depois de trabalhar na quarta, quinta, sexta e sábado, no sábado inclusive teve um jogo treino ali onde contou também com alguns atletas das categorias de base, Dineno marcando gol e tudo mais. O Crespo aproveitou o final de semana, o sábado, realmente para fazer esse jogo treino, e aí no domingo os atletas todos estão de folga. E aí na próxima semana o elenco se reapresenta já para começar os preparativos visando o confronto contra o Botafogo, e também contra a LDU, que vai ser, sem ser nessa, na outra quinta-feira. O Rigoni já trabalhou com bola, o que é um indicativo de que na próxima semana realmente ele já vai começar a treinar normalmente com o grupo, e aí ele já vai poder estar disponível para o técnico Hernan Crespo. Como o Luciano está suspenso, ele tomou o terceiro cartão amarelo diante do Cruzeiro, eu não descartaria o Rigoni começando a sua trajetória no São Paulo como titular. Acredito que, pelo que eu conversei ali previamente com algumas pessoas, informações prévias, não dá para cravar ainda 100% porque ainda tem toda uma semana pela frente. Há a expectativa de fato, o Crespo mandar para campo
aquilo que ele tem de melhor para enfrentar o Botafogo, para quem sabe conquistar 3 pontos aí no Campeonato Brasileiro, depois desse descanso e com força máxima, a máxima possível, claro, né, porque tem atletas ali que não estarão 100%, mas a expectativa é de contar com o time 100%. Então, o Ferreirinha deve ser titular, e aí fica a questão quem seria a dupla, né? O Rigoni que pode fazer a sua estreia, será que o Dineno teria uma oportunidade? O Gonzalo Tapia que tá lá na data FIFA, será que ele poderia também ser esse cara? E já deixo aqui a provocação para você, quem você colocaria como dupla de ataque do Ferreirinha para a partida contra o Botafogo? Seria o Rigoni? Bom, fisicamente e treinando com bola, ele já está 100% apto e pelo menos estará no banco de reservas com a camisa 77 do São Paulo já no próximo domingo. Continuando, trazendo mais informações sobre o São Paulo, o Alisson, cadê o Alisson? Muitos de vocês também me perguntam, né? O Alisson que ficou de fora das últimas partidas por conta de dores no quadril, tá? Não foi lesões musculares ou alguma lesão mais grave nesse sentido, foram realmente dores no quadril que estavam impossibilitando realmente. Gente, jogador de futebol, né? Quadril ali tá todo o tempo rotacionando o corpo, mudando a direção, então quando você tem esse incômodo nessa região, fica complexo para você fazer algumas atividades como atleta profissional de futebol. Só que agora, desde a semana passada, ele já tinha, na reapresentação do time, ele já tinha trabalhado ali com o grupo, e aí, agora, ele inclusive fez parte do jogo treino no último sábado, trabalhou normalmente, está 100%, está livre das dores, e a expectativa também é dele estar na partida contra o Botafogo, ele será um dos relacionados para a partida. Fica aí a questão se o Alisson já chega como titular, né, porque o Marcos Antônio ele ainda não fez parte desse jogo treino, há uma expectativa de já na próxima semana ele já treinar com o grupo normalmente e ir para o jogo contra o Botafogo, mas como é uma lesão muscular, pode ser que o Crespo, visando até o confronto contra a LDU, coloca ali o Marcos Antônio para jogar alguns minutos só contra o Botafogo e não talvez a partida inteira. E aí sem o Bobadilla, que também está suspenso, então a gente já atesta que o Pablo Maia deve ser titular, fica a questão se o Alisson já poderia começar a partida contra o Botafogo como titular, e o Marcos Antônio entrando no segundo tempo, por exemplo. Mas o Alisson tá bem, completamente livre das dores do quadril, será reforço do São Paulo aí para as partidas contra o Botafogo e também contra a LDU. Lanço também a provocação para você, caso o Marcos Antônio não tenha condições de jogo, você toparia? Você acha que o Alisson tem que ser titular ou você, por exemplo, colocaria o Luan? Eu quero saber a sua opinião aqui nos comentários. 2 recados de São Paulo continua na busca por um 9, mas não deve ser Paco Alcácer e Aboubakar. Eu não vou nem entrar muito no mérito do Paco Alcácer, porque a gente já falou bastante sobre ele, mas eu vou focar mais no Aboubakar. Pegando, né, pegando uma linha, pegando ali uma matéria do Éder Traskini lá do UOL, que ele trouxe que realmente Aboubakar e o Paco Alcácer seriam inviáveis no ponto de vista financeiro, de acordo com as fontes dele. Eu tinha a do Paco Alcácer e aí a gente foi buscar mais sobre o Aboubakar. Recentemente, o Aboubakar chegou a ser especulado no futebol brasileiro em Corinthians e Grêmio, e a pedida salarial dele era de 1,4 milhão por mês de salário, isso também sem contar as luvas. Ele que também está livre no mercado, ele é da seleção camaronesa, chegou a fazer gol contra a seleção brasileira na última Copa do Mundo, se eu não estiver enganado, acho que foi ele que fez o gol. É um centroavante que tem um lastro no futebol europeu, é um experiente, já teve a sua carreira alguns bons momentos, mas que financeiramente seria inviável para o São Paulo também. Eu, de verdade, estamos no domingo, a gente ainda tem uma semana aí para o São Paulo definir. Acho muito difícil que o São Paulo vá buscar um centroavante, pelo menos de acordo com o que o departamento de futebol do São Paulo pensa. Porque quando fecha o mercado, fecham-se as opções de centroavante, o São Paulo afirma que vai analisar o mercado de centroavante, só que o departamento de futebol não se empolgou muito com as peças que tem. Olhou, analisou, viu e não gostou ali das possibilidades. E aí, obviamente, vai ficar a critério do Crespo. Eles vão fazer um filtro ali dos, talvez, na visão deles, né, os 5 menos piores, e aí vão levar para o técnico Hernan Crespo para ver, algum te empolga? Se te empolgar, a gente traz, se não, deixa pra lá, você se vira aí com o que tem, que é o que eu acho que vai acontecer. A janela do São Paulo já deve estar fechada, inclusive Mailton, Tolói e Rigoni devem ser inscritos aí na Copa Libertadores da América. Você acha que o São Paulo deveria ir no mercado aí buscar
Qualquer um que faça ali a função, um Diego Costa, ou talvez tentar esse Paco Alcácer, ou Aboubacar, ou algum outro nome, deixe aí a sua sugestão nos comentários. Esse foi